Oi, Oi, Dani, tudo bem? tudo? Tá me ouvindo Eu- bem? tô sim. Que bom. Tô só esperando o pessoal terminar aí de entrar, tem bastante gente entrando. Vendo. Todo mundo animado nessa quarta-feira. O pessoal que for entrando, clica aí nesse aviãozinho e vão compartilhando com os amigos de vocês. Aprendi isso numa live, tá vendo? Sensacional. Aqui, ó. Eu não sabia disso. Tá vendo? Tô me sentindo. Mas o que a quarentena não faz com a gente, né? A gente aprender Não, todas as tecnologias possíveis. não é verdade? Tô enviando aqui pro pessoal. Aí. Ó, Sara, eu já vou, não sei se você tem feito live nesse período, mas a internet anda caindo das pessoas. Então você vai ver que vai ter gente que entra, daqui a pouco sai, aí entra de novo. Né? Ela dá uma travada aí, algumas pessoas. Teve até um convidado que teve esse problema, deu uma queda. Aí depois nós retornamos e tudo, porque eu acho que nesse período tem muita gente, né, conectada. E aí Sim, esse excesso de pessoas conectadas aí acaba acaba atrapalhando. dando, acaba atrapalhando. Hoje a Boa internet aqui em noite. casa também deu uma falhadinha. Então, se eu cair, eu prometo que eu volto. Tá. Eu acho que foi num geral, viu? Porque eu tenho uma amiga que estava fazendo uma live e ela mandou mensagem. Gente, tive que cancelar. Era às 18 horas. Ela falou assim: vou cancelar e daqui a pouquinho a gente retorna assim que voltar a funcionar. Então, eu acho que foi um bug geral, assim. É, acho que Aí, foi também. Mas não tem deixa como, eu né? ver. Ah, é, não tem como, né? Não Não tem tem o que como. fazer nesse. Acho que tá todo mundo entendendo, né? As pessoas estão sendo compreensivas nesse momento, pelo menos a maioria. Tenho sentido isso também. Sara, se você quiser falando de você já, se apresentando, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. É você que é super bem falada, né, em relação Ah, ao seu obrigada. trabalho. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu tive uma voluntária do projeto de doutorado, né? E aí a gente conversando, ela falou assim que a filha dela passou por vários psicólogos, ela tem depressão. E aí ela passou por vários e quem ficou e que ela se encontrou e que ela conseguiu se abrir foi com você. Ah, Então, que bom. é, é... aí eu falei, então realmente não é só uma mãe babona, né? Tá, mães. É, Mas depois você me fala realmente. quem é. Me manda no particular que eu vou gostar de saber. Ah, tá. Eu achei que eu tinha comentado com a sua mãe. Achei que ela tivesse comentado com você E também. olha, pode ser que ela tenha comentado, Dani, mas eu vou te falar. Eu acho que eu estou com Alzheimer precoce. Então eu provavelmente não retive nenhuma informação de nome. Não, Fica feliz. tranquilo. Eu não lembro, não sei se eu vou lembrar o nome também agora, porque foram várias voluntárias juntos, mas uma coisa que eu não esqueço foi justamente isso, que ela estava falando, falou isso, falou, olha, minha filha teve vários problemas, a gente não conseguiu acertar, são anos de psicólogo e agora ela encontrou, inclusive aqui no andar, olha que coincidência. E aí falou que era você. Eu falei, não acredito. Ai, que Então, o legal. mundo é pequeno, né? Ah, Então, eu acho que eu sei quem é. Eu sei. para quem não sabe, a Sara tem um centro, né, de psicologia ali no mesmo andar que o meu estúdio de Pilates. Então nós somos vizinhas de sala, De porta. né, de andar. E é isso, né? Agora pode se apresentar. Então já agradeci por você ter topado, né, estar participando comigo. E agora pode se apresentar para que as pessoas te conheçam mais. Bom, gente.
Primeiro, agradecer o convite. Meu nome é Sara, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Católica de Santos, sou analista de comportamento pelo Centro Paradigma de Ensino, sou neuropsicóloga pelo Instituto Israelita Albert Einstein e tenho um aprimoramento em reabilitação neuropsicológica pela USP. Eu já atuo há algum tempo como psicóloga e como neuropsicóloga, né? E, enfim, a Dani fez esse convite para participar desse projeto que está sendo super legal e não tinha como não aceitar, né? Então, cá estou. Que Mandem bom. quantas perguntas vocês quiserem que eu gosto. A live vai ficar salva 24 horas, tudo bem? Que aí vai, podem... ótimo. Tá? E aí eu sei que às vezes vem algum tipo de pergunta, eu sempre falo, ó, podem seguir ela lá, no post eu vou colocar direitinho o nome, né, no Instagram como você tá, enfim, pro pessoal te seguir, e se tiver alguma outra pergunta, né, às vezes a pessoa fica sem graça de fazer por aqui, depois, né, ela entra em contato com você para saber mais informações, tá bom? Então, quando você quiser, né, é com você. Eu sei que o pessoal pergunta, eles têm participado bastante aí durante esse período, então eu acredito que venham algumas perguntas. E é isso, gente, participa que a gente gosta de perguntas. Bom, o convite da Dani foi muito para ter a participação de uma psicóloga, né, alguém para falar, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, né, de confinamento, de uma instabilidade todos os setores, né? E aí ela colocando os pontos, né, que são mais as dúvidas, os pontos que as pessoas têm colocado enfim, né, para ela, a proposta era muito falar sobre se reinventar e como fazer isso nesse período, né, de mudança, como se adaptar a essas novas condições, né? Eu tenho visto muito as pessoas muito preocupadas com como fazer com a sua vida profissional, né? Isso era até um ponto que você colocou, né, Dani, quando a gente estava conversando, porque tem algumas profissões que, ok, a gente consegue adaptar para uma via mais tecnológica. Então, por exemplo, dentro da psicologia, a gente consegue adaptar para atendimentos online. Mas, por exemplo, eu também sou neuropsicóloga e para neuropsicologia não tem como, a gente não consegue aplicar testes pelo computador, né? A gente tem alguns testes que eles são adaptados, são tecnológicos, né? Mas não são todos que dá para a gente fazer essa aplicação, principalmente à distância. E aí eu fico imaginando o quanto tem a galera sofrendo por causa disso, né? Eu vejo o pessoal das academias tendo que se reinventar, né? Muitas aulas online acontecendo, uma galera que acaba perdendo engajamento, outros setores como educação que está parada praticamente, né? E de uma hora para outra eles tiveram que adaptar para aulas online, então enfim, a gente está tendo que se reinventar muito nesse momento. E uma coisa que eu vejo que atrapalha muito é o quanto a gente acaba perdendo muito tempo dessa parte de se reinventar e de pensar em estratégias para isso, problematizando que tá mais ainda, né? Porque a gente já está passando por um problema bem sério. Então, problematizando mais aquilo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a gente acaba perdendo muito tempo pensando naquilo que está dando de errado, naquilo que a gente perdeu. Vou dar um exemplo a mim, né? Eu fico pensando muito mais tempo em quantos clientes que eu perdi, né, nesse período, ao invés de pensar no trabalho que eu posso prestar, como fazer para que esse trabalho seja de qualidade mesmo distante, como que eu posso dar um suporte para aquela pessoa que vai precisar. Então, eu entendo que nesse período de mudança, a gente tem que tentar focar mais em como agir, mudar a nossa forma de se comportar dentro das nossas possibilidades e principalmente arriscar, porque a gente já tem um problema, né? Agora, se a gente já tem um problema, como que a gente vai trabalhar com a solução, né? A minha mãe, você citou ela,
mais cedo, ela sempre falava, o não você já tem. Então você tem que ir atrás do sim. Então é mais ou menos isso, a gente já tem um problema. Então como que a gente vai correr atrás da solução? O que a gente pode fazer para solucionar uma situação ou para pelo menos minimizar o impacto dessa situação agora? Tá? Além disso, eu vejo que, além da área profissional, as mães têm sofrido muito. Eu não sei se tem mães assistindo a live agora. Se tiver, deem um alô, uma mãozinha, um coraçãozinho, uma cara de desespero, né? Porque é bem por aí. isso que eu tenho visto. Com a maioria das mães que de uma hora para outra contavam um pouco com a escola para dar um suporte, né, para dar um alívio, e agora precisam se virar nos 30 dentro de casa com as crianças e inventar e reinventar e reinventar atividades o tempo todo, né? Acaba sendo muito difícil, e principalmente não podendo sair de casa, né? Porque antes a gente podia falar assim, não, tudo bem, vou levar na praia, eu vou gastar um pouco de energia lá, né, e tá tudo bem. Agora nem isso. Nem no corredor do prédio direito a gente pode ir. Né? É verdade. Então, eu fico pensando... E, na verdade, eu queria até propor isso para quem está assistindo, dar uns segundinhos aí para a galera responder. Como que vocês têm feito para se reinventar um pouco nessa fase? O que vocês têm feito de diferente? O que vocês conseguiram atingir de objetivos? Eu não sei se a galera vai querer interagir. Pelo menos mandar uma mensagenzinha, né, dizendo o que vocês têm conseguido fazer e o que vocês não conseguiram ainda, né? Para a gente poder pensar, não sei. Né? Mais ou menos enquanto as pessoas vão escrevendo aí, eu vou falando mais ou menos o que o pessoal falou, né? Então, assim, o que eu tenho visto são pessoas que não estão conseguindo se reorganizar, porque, tem que trabalhar em casa, só que aí chega para trabalhar, tá em home, só que tá ela, aí os 2 filhos mais velhos, aí a internet de um cai, aí porque tá sobrecarregando, e aí ela tem que parar para poder fazer almoço, porque antes ela comia na rua, agora não dá. Aí ela vai fazer o almoço, aí os filhos vão lá, almoçam, e quando os filhos estão em casa, aí eles querem, né? Não tem alguma coisa para comer? Aí ela tem que parar para poder fazer outra coisa para comer. Coisa que antes eles se viravam de uma forma, né? Não tá ali com ela, quando tem a mãe é tudo, mãe, o que tem para comer, né? Mãe, o que tem, não sei o quê. Então acaba sobrecarregando, assim como tem alunas que, por exemplo, assim, falaram para mim, olha, agora eu não estou conseguindo me organizar em relação a horário, às vezes, para treinar e para fazer outras coisas, fisioterapia, enfim, mesmo online, porque o que acontece? De manhã o meu marido vai trabalhar, o marido ainda está trabalhando. Aí o que faz? Para ele não sair no serviço, ele está levando café da manhã, está levando almoço, está levando a janta. E aí ela tem que fazer já a comida para de manhã, tarde e noite. E ela tem 2 filhos em casa. E ela falou assim, Dani, eu não tô nem dando conta do meu trabalho, porque antes, quando eu tava no escritório, eu tava parada, só fazendo aquilo. E agora eu tenho que cozinhar para todo mundo. Ela tinha uma empregada, né, que fazia, uma assistente que fazia isso para ela. O almoço, preparava tudo. E agora ela tá com essa dificuldade em tentar se reorganizar. Então, isso é uma das coisas que as pessoas têm me falado, né? São depoimentos aí. O pessoal tá meio tímido, não estão querendo participar muito. O que acontece? Daqui a pouco. Eles vão se soltando. Eu tava assistindo o jornal na hora do almoço. Agora eu não sei se foi São Paulo, eu não sei qual jornal que foi. Mas estava postando um cara de um condomínio, acho que ele é síndico, ou enfim, alguma coisa ligada a síndicos de prédio. E aí veio uma pergunta, como é que os síndicos agora eles podem multar por causa de bagunça de criança, barulho de criança, porque antes era só um período, agora é o dia inteiro, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, imagina o caos que não deve estar na casa da galera, né? Porque, querendo ou não, agora é 24 horas por dia. Então, uma coisa que eu tenho orientado muito é a gente tentar fazer de casa uma extensão do trabalho. Eu montei dentro de um quartinho. Primeiro eu fiquei na sala, mas aí eu achei que não ia ser muito funcional. E essa semana eu passei para um quartinho. O espaço do consultório. Então lá estão os meus prontuários, estão os meus livros, está o computador, tá alguns enfeites que eu trouxe do consultório. E aí a gente tem um combinado aqui em casa,
né, de que enquanto eu estou em atendimento, a porta está fechada, não pode entrar, né, não pode interromper o atendimento, porque eu estou ali trabalhando. E eu sigo os mesmos horários que eu seguia quando eu estava trabalhando no consultório. A mesma coisa meu marido, né? Ele segue o horário do trabalho dele, como se ele tivesse que ir para São Paulo, para o escritório. Então, o máximo que conseguir primeiro, num primeiro momento, montar o espaço físico, isso é importante, porque ajuda a gente a entender que a gente tem aquele momento para trabalhar. Segundo, é orientar as nossas crianças, né? De uma forma e numa linguagem que eles entendam. Então, por exemplo, olha, a mamãe está em casa, mas ela não vai trabalhar, né? Não vai trabalhar. Ela não vai brincar, ela tem que trabalhar. Então, explicar a rotina e muitas vezes colocar essa rotina visualmente para a criança ajuda. Então, com horários para ela fazer as atividades que a escola está propondo, com horários, de repente, para ela fazer algumas atividades de lazer, com tempo também para você parar de trabalhar e dar atenção para a criança. Então, em qual momento? Eu tenho 1 hora de almoço. Então, como que eu vou me organizar para fazer isso? Dividir tarefas, né? Porque eu entendo que, querendo ou não, algumas responsabilidades elas ficam mais em cima de uma pessoa da família ou de outra. Mas esse é o momento da gente entender que é empatia e viver a empatia. Né? Se tá difícil para mim e para o fulano, né, para o meu marido, para minha esposa, como que a gente pode dividir os horários e de alguma forma não ficar tão pesado assim. Então, é ajudar com as tarefas de casa, é um ir para a cozinha, o outro lavar a louça. O que a gente pode fazer para minimizar um pouco a sobrecarga de trabalho, né? E principalmente para as mães que acabam não tendo um trabalho formal, porque ser mãe é um trabalho, né? Às vezes muito mais pesado do que outros, acabam ficando muito mais tempo trabalhando, porque passam muito mais tempo em casa com as crianças, e ainda tem que fazer as tarefas de casa, e isso de alguma forma cansa e sobrecarrega emocionalmente. Então, o legal é sentar todo mundo da casa e falar, olha, vamos organizar o que a gente tem aqui, né? E mudar a dinâmica de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Então, ó, essa semana não deu certo isso, não foi funcional, não ajudou, fulano ficou mais sobrecarregado do que ciclano, então voltar e tentar de novo, porque essa é a hora da gente tentar e tentar quantas vezes forem necessárias, né? Já tá difícil, então a gente tem que ir atrás de uma coisa que seja um pouco mais leve pra gente agora. Legal, gostei dessa dica. Eu acho que é bem interessante. Até para uma criança não perder a rotina que seria da escola, né? Talvez, porque assim, o que eu vejo é que às vezes os pais deixam as crianças livres e elas acham que estão de férias, né? E aí, não são férias, porque, queira ou não, elas têm ali trabalho para fazer. A minha sobrinha, por exemplo, ela está tendo algumas aulas online e tem lição de casa para fazer. Então, acho que é legal essa dica sua, de repente montar essa rotina e no horário que ela estaria na escola, então deixar ela estudando, né? Enfim. Eu tenho até sugerido que os pais tentem montar a rotina de uma forma que o horário da escola, da atividade que a escola propõe, seja o mesmo horário que a criança estaria na escola. Então, querendo ou não, sei lá, ela estuda à tarde, de manhã ela acaba seguindo a mesma rotina e à tarde para fazer as atividades. A gente sabe que, querendo ou não, as atividades que a escola vai passar, talvez elas tomem menos tempo do que o período inteiro, né? Então, a gente precisa administrar isso de alguma forma, mas pelo menos deixar para que continue entendendo que é o mesmo ciclo. E manter os horários de dormir, os horários de acordar, para a gente, adulto, também é muito importante. Manter horário de dormir, manter horário de acordar, manter o horário da nossa atividade física. Mas eu estou em casa. Mas faz, porque perder a rotina é fácil, a gente perde super rápido. Mas a gente entende que isso que a gente está passando hoje é por um período. E a gente vai ter que voltar à nossa rotina, né? E aí o quanto a gente vai sofrer na hora de voltar à rotina também. Então, sentar e tentar estipular de uma forma que seja mais fácil. Até porque tem coisas, né, Sara, acho que você pode falar melhor do que eu, tem coisas que ajudam no emocional. Então, de repente, você ter um horário para relaxar ali, ver um filme que você quer, ter um horário para, sei lá, para fazer o exercício, ter um horário, acho que isso de rotina ajuda totalmente, não só na organização da vida,
mas nesse aspecto emocional, né? Porque as pessoas já estão tão para baixo. Aí se sobrecarregam naquele estresse de trabalho. É filho, é isso, é aquilo. Tem que procurar, né, Sara, um momento ali para se cuidar, né? Eu tô vendo que uma das minhas colegas, a Ruiara, ela até mandou, né? Que ela teve que reinventar a rotina dela de trabalho em home office. Infelizmente, como ela reside num prédio, vários barulhos acabam atrapalhando. Inclusive obra atrapalha, mudança, tudo isso de alguma forma ajudou. Eu tive, logo que eu comecei a atender, estava tendo obra aqui no meu prédio, né? E eu conversei com o síndico, eu pedi para que de repente ou suspendesse a obra ou, enfim, pudesse ajustar de alguma forma, porque querendo ou não, tá todo mundo trabalhando, né? E, por exemplo, na minha prática, um barulho de furadeira interfere e eu não consigo jogar todo mundo para a noite, né? Senão não sabia até que horas que eu vou trabalhar. Então a gente precisa reorganizar. E pensar que também é como se fosse um ambiente para estudo. Você não estuda na prova no meio de uma balada, não estuda no meio de um show. Né? Então você prepara também o ambiente para estudar, prepara o ambiente para trabalhar. Né? E às vezes, se você tem a possibilidade, mudar também o horário que você trabalha. Então, alguns pais me relataram que, como eles têm feito, os dois trabalham e os dois trabalhavam em período integral. Então, eles conseguiram conversar no trabalho, conseguiram ajustar para que a mãe trabalhasse num período da manhã até uma parte da tarde e o pai trabalhasse no período da tarde até uma parte da noite. Então, enquanto um está trabalhando, o outro fica com as crianças, né? Entendendo que são crianças muito pequenas. Então, nessa hora também, conversar com o chefe, conversar com quem você trabalha junto para poder dividir as responsabilidades também, né? Abrir algumas exceções, a gente entender que existe algumas exceções, né, que a gente pode fazer para auxiliar o colega nesse momento, né? Então, com eles deu certo, as empresas liberaram para que eles fizessem dessa forma e tem sido relativamente funcional. Para quem é autônomo, né, por exemplo, no meu caso, também consigo ajustar isso para, de repente, se eu estou vendo que na minha casa tem uma movimentação maior em determinado horário, eu jogar os meus atendimentos para um outro horário, conversar com os meus pacientes, explicar o quanto isso é importante até na casa deles, né? Porque muitas vezes é melhor para a pessoa fazer o atendimento num horário que não seja um horário de muita gente atuando, né? Para, enfim, para tudo, para a prática da atividade física, para o lazer. Porque também você não vai falar, então tá bom, eu não vou trabalhar porque eu tô tendo obra, eu vou assistir um filme. Você também não assiste. Né? Então, para você saber organizar de acordo com aquilo que for melhor para você. Perfeito. Isso que você falou até do trabalhar em cada período, né, do casal, por conta dos filhos, eu acho até que dá para fazer se reorganizar em casa mesmo, né? Sim. Se os dois estão trabalhando em home, aproveita, um trabalha de manhã, outro trabalha à tarde, porque tem gente que tá trabalhando fora, né? Então consegue, de repente, essa dica que você deu, né, de falar com o chefe, de tentar mudar os horários. E quem está em casa também, da mesma maneira, pode tentar fazer isso. Porque às vezes você tem, o chefe falou, ó, você tem esse trabalho para fazer, mas você tem o dia inteiro para fazer, né? Então aí é questão de você procurar se organizar e não ficar louca. Porque eu acho que quando a gente fica muito estressado, muito louco, aí a gente não consegue enxergar nada, né? A gente não consegue se organizar. Quanto mais a gente fica no pânico, mais pânico a gente vai gerando, né? Então, tentar ao máximo... Quando eu falo em organização, é justamente com esse pensamento. A organização, ela ajuda para que a gente, de alguma forma, na pior das hipóteses, tenha um lugar para recorrer. Tá, eu não sei mais o que eu faço. Não, pera, deixa eu olhar. O que eu me programei para fazer? Né? O que é prioridade agora? É resolver isso ou resolver agora essa outra questão? Então, deixar as coisas mais ou menos estruturadas e prioridades. Né? O que é prioridade agora? Eu fazer a minha atividade física ou eu jogar um jogo? Ou eu trabalhar? O que é prioridade nesse momento? Então, Sara, aproveitar uma dica aí, eu sei que tem mães aí que estão assistindo, não sei por que não estão participando, e avós, mas que, por exemplo, o filho tem, o neto tem TDAH,
é muito agitado. E aí, nesse período, você tem alguma dica para dar do que, de repente, porque assim, é aquilo que você falou, né? Quando tem um espaço, a criança vai lá e brinca e gasta energia. Então já é difícil quando a criança já é muito agitada, né? Mesmo você saindo com ela, continua agitada. Então, assim, imagino agora dentro de casa, né? O quão difícil não é para essas mães, avós, enfim. Tem algumas. Bom, começando, né? Cada caso é um caso. Então a gente tem que, por exemplo, crianças com TDAH, Hiperativas, né? hiperativas, ou até as crianças do espectro autista, que às vezes têm uma agitação um pouco maior. A gente tem que pensar especificamente o que é funcional para cada criança, né? Tem crianças que são mais agitadas, mas por um motivo e por outro. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, de uma maneira geral, se a gente estiver falando mais em gastar energia, em fazer atividades, tem muitas atividades que, de repente, a gente pode fazer dentro de casa, que sejam de correr, que sejam de se movimentar, atividades criativas. Então, hoje eu mandei até uma que me mostraram de fazer espuma para banho, colorida. Então, você já faz espuma, já faz o chuveiro, já toma banho com a espuma, já é super gostoso. Atividade de você pegar... Isso eu vi também no perfil de alguns colegas. Você pega, não vão ver meu pé, não sei nem o que eu tô fazendo. Você pega, bota um balde com bexigas e um balde sem nada. Você tem que pegar a bexiga com o pé e colocar no outro. E aí você também trabalha com as questões de coordenação, de atenção. Então dá para adaptar e aí você vê o que a sua criança gosta mais. Ela é uma criança que gosta mais de ficar sentada lendo, ela é uma criança que gosta mais de ver filme, desenho, jogos, é uma criança que precisa de uma movimentação. O que é cada um, né, tá dentro do seu perfil. Então, tem várias atividades que a gente pode pensar em fazer e funcionam. E o que, de repente, pode fazer também, que é uma coisa que dá certo, é dentro dessa programação, deixar a criança escolher o que ela quer fazer, tá? Com moderação, lógico, porque nós temos que ir para Disney no meio do caminho. Mas uma coisa que você pode fazer é, hoje é a atividade que a mamãe vai escolher. Amanhã é uma atividade que você pode escolher. Dentro das atividades que a gente tem em casa, qual atividade você quer fazer, né? Então, você quer fazer bolinha de sabão, você quer fazer a espuma, e aí você pode também, se a criança for muito pequena, você pode dar algumas sugestões, umas 3 sugestões para ela escolher dentro daquelas 3, tá? Então, isso também ajuda e torna divertido. Poxa, legal. Legal, dicas boas. Vamos lá, gente, participem aí também fazendo perguntas, só eu tô aqui, né? Deixaram você para fazer todas as perguntas. Me deixaram, sacanagem. E pior que assim, são pessoas que estão aí e que me perguntaram antes, acho que deixaram só para perguntar, tipo, já falei com a Dani mesmo, aí ela vai perguntar. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, então me ajudem, né? Mas, por exemplo, também tiveram alunas minhas que falaram assim: eu não consigo focar no trabalho porque eu tô muito preocupada, porque o que acontece eu até conversei com ela antes de tudo parar, né? Quando tava tendendo a parar, e aí eu tinha conversado com ela, que ela já tava meio que desesperada, e é uma pessoa que tem pressão alta, que já atrapalha também. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, mas dá pra você trabalhar em home, né? Ela falou assim, eu acho que não dá. E aí agora ela falou que o patrão dela conseguiu lá, né? O chefe dela conseguiu que ela trabalhasse em home, mas ela tá preocupada, porque dentre todas as funções, a dela é a que dá menos para trabalhar em home. E aí ela tava nesse medo de, tipo, de repente ser mandada embora, porque não tem muito o que fazer em casa. E aí ela falou, não consigo me concentrar no trabalho, eu tô num desespero, não consigo fazer exercício, não consigo comer direito. E aí eu falei, assim você vai enlouquecer. E tendo pressão alta, piora tudo, né? Ela pode ter um piripaque aí. E aí eu queria que, não sei se você tem dicas para dar para essas pessoas, o que fazer nesse momento. Olha, eu gosto... Espera aí que eu chutei todo mundo agora. Eu chutei o negócio e foi de lá para lado. Além da organização, existem alguns exercícios de relaxamento que a gente pode fazer que ajudam bastante, né? Então, ter uma respiração pausada, diafragmática, costuma ser muito positivo
para ajudar a diminuir um pouco esses níveis de tensão e aí você conseguir se organizar melhor no que é prioridade dentro das suas atividades. Então, por exemplo, se você tem uma lista de funções do seu trabalho para fazer e ovo para cozinhar, o que é prioridade nesse momento? E geralmente a gente só consegue tomar essas decisões se a gente está no mínimo equilibrado. Então, esses exercícios eles podem ser positivos. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer, hoje está muito em alta a prática do Mindfulness, né, que muita gente conhece, que são de exercícios de autopercepção e de presente momento, e que envolvem respiração, e que costumam ajudar bastante. Para quem pratica Pilates, geralmente já tem um pouco de controle na respiração e costuma fazer isso de uma maneira bem tranquila. Então, eu até falo para os meus pacientes, você pratica Pilates? Então, é essa respiração que você tem que fazer, do exercício, né? Você tem que respirar devagar quando você está se preparando para o movimento, inspirar e expirar na hora que você vai executar o movimento. E você também não faz para você executar o movimento, sei lá, né? Você faz devagar. Então, a gente vai ensinando e isso é uma coisa que pode ajudar. Faz só a respiração que você aprendeu a fazer aqui comigo. No yoga também. Então, a respiração é um pouquinho diferente do Pilates, mas também é uma respiração que envolve muito o pausado, né? E o movimento de inspirar e de expirar, e de perceber a respiração. Então, isso ajuda a diminuir os níveis de tensão, né? Manter uma alimentação equilibrada nesse momento, evitar muito consumo de gordura, açúcar, porque isso dá uma falsa sensação de saciedade, mas deixa a gente mais pilhado, deixa a gente mais lerdo, né? Pilhado de acelerado, lerdo de letárgico na hora de fazer as atividades, tomada de decisão, metabolismo lerdo, né? Então é bom também. E aí entra mais essa questão de ter atividade física com uma certa frequência, porque isso ajuda você a ficar mais equilibrado. Você tem uma produção de hormônios que fazem você se sentir bem, né? E ajudam você a regular no sono, a regular a alimentação, e isso ajuda você a regular em tudo, inclusive no humor. Agora, se mesmo assim, com todas essas questões, ainda está difícil de lidar com a situação agora, com essas mudanças, aí eu entendo que é o momento de tentar a psicoterapia. Que mesmo a gente estando num momento de confinamento, né, a gente pode iniciar o acompanhamento psicológico mesmo online. Nosso conselho permitiu que a gente fizesse essa prática, desde que o profissional tenha um registro específico dentro do conselho, né? Então, isso ajuda bastante, porque a gente não precisa se expor ao perigo de ser contaminado, e aí a gente consegue também adaptar o horário da terapia para aquele momento que a pessoa consegue parar e fazer, e escutar, né, e elaborar melhor essas questões. Porque muitas vezes, nesses casos, nem sempre a pressão alta está associada só a uma questão de alimentação ou uma questão de cardíaca, mas muitas vezes por uma questão emocional, né? Quantas vezes a gente não fica nervoso e a nossa pressão vai lá em cima? Então, é uma pessoa que talvez seja uma boa candidata para iniciar um processo de terapia, entendendo que falar às vezes é muito importante, né? E falar com uma escuta que seja mais adequada, né? Que te acolha e que entenda o momento que você está vivendo agora. Isso eu acho que você falou é super importante, né? De falar com alguém que saiba escutar, que sabe o que está ali. Porque o que acontece, que eu vejo bastante, é a pessoa entra em desespero e conversa com a outra que também está em desespero. Aí o papo vai piorando, né? E, aí, e ninguém mostra a solução. E quando você vai ver, já tá numa bola de neve que eu falo, gente, calma menos, a gente ainda tá aqui em 2020, estamos pensando em 2021 já, não sei o que. Falei, gente, calma, né? Então, assim, o que eu tenho acompanhado, inclusive, Sara, nos grupos de empresários. Então, a situação tá bem complicada, assim, para eles, né? Às vezes, por exemplo, donos de hotéis, que agora tem que estar fechados, os hotéis têm vários funcionários, tem, enfim, um monte de conta para pagar e as pessoas, às vezes, estão ali naquele desespero, e aí no grupo de empresário, ao invés de, sei lá, alguém ajudar numa solução, começa a falar, nossa, mas aqui também tá ruim, nossa, mas ali também tá ruim, aí um desespero vai piorando a situação todo daquele grupo, né? Então... Os meus pacientes, se algum estiver assistindo, vai falar, é verdade, porque assim, o que eu tenho falado
essa semana a gente vai fazer atendimento online. Se por acaso semana que vem as coisas mudarem, a gente conversa e a gente pensa numa nova estratégia. Então, para aqueles pacientes, por exemplo, que nunca fizeram atendimento online, a gente fala, então vamos tentar um atendimento online, e agora que a gente tentou o atendimento online, vamos conversar. Foi bom para você? Como você se sentiu? Como que foi a sua organização? Então, pensar um momento de cada vez. Não adianta a gente... Eu sei que a gente está passando por um momento em que, querendo ou não, a nossa economia está passando por um impacto, uma chacoalhada, uma reviravolta muito grande. A gente está tendo que se reinventar muito nisso. Mas pensar no que vai acontecer daqui a 2 meses, daqui a 2 meses eu vou estar falida, não me faz trabalhar agora para não estar falida daqui a 2 meses. Né? Me faz ficar muito mais no desespero e passar isso para o meu cliente. E eu sou psicóloga. Se a psicóloga está em desespero, imagine o cliente, né? Então, parar e pensar o que eu tenho para fazer hoje. E é essa uma sugestão que acho que vale para todo mundo. Organiza dia por dia. O que você tem para fazer hoje? Quais são as suas tarefas do dia? As minhas tarefas do dia são fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer o jantar. Entre isso, eu tenho obrigação X, Y, Z da minha empresa. Eu tenho A, B, C dos meus filhos, da minha família. Eu tenho compra, blá, blá, blá. E aí traçar aquela lista de prioridades e ver o que você consegue e precisa realmente fazer naquele dia. E o que você não precisa fazer naquele dia não tem problema, você faz depois. Né? Então, por exemplo, se eu precisasse... Aqui em casa a gente não tinha muito hábito de fazer compras de mês, né? Só eu e meu marido. A gente geralmente sempre saía do trabalho, comprava alguma coisa no supermercado e vinha fazer a janta. Porque também a gente dificilmente tomava café e almoçava em casa, né? Por conta do trabalho. A gente teve que se organizar para fazer umas compras para deixar em casa, para não ter que ficar saindo o tempo todo. Mas uma hora ou outra a gente vai ter que sair. Então a gente se organiza para sair, para comprar as coisas que precisa. Se eu vou sair, eu já vou comprar coisas, sei lá, para minha mãe, para minha sogra. Já me organizo, já faço tudo que eu tenho que fazer, depois eu volto para casa. Né? Então pensar muito em estruturar como que vai ser o seu dia. E também não adianta eu querer marcar de sair um dia que o meu marido está no expediente, que ele faz o horário dele cheio e que eu tenho a minha agenda inteira de pacientes, fazer tudo em 30 minutos. Então, eu não vou conseguir fazer. Então, organizar também o tempo para você fazer isso e com um tempo razoável. Porque a gente não está podendo ficar numa loucura, né? Como a gente vivia. Se esquecer, tudo bem, depois eu vou lá e faço. Não. Para você também não correr o risco de esquecer, fazer uma lista do que você vai comprar, fazer uma lista do que você vai fazer no dia e programar dia por dia. É a melhor opção. Então, hoje é dia de treinar, então eu vou treinar, então como eu vou organizar meu dia. Ajuda também a gente a pouca atenção. Essa organização de contas também ajuda a aliviar uma tensão? Eu posso fazer, né? É uma dica, de repente, estar fazendo essa lista? Não só no momento de crise, né? Isso geralmente a gente tem que fazer sempre, até para não perder o controle. Então, agora, talvez mais do que nunca, principalmente para quem é autônomo, que tem um salário que varia, né? Organizar melhor e até para você traçar as prioridades daquilo que você vai comprar no mês. Né? Então, o que é prioridade para mim nesse mês? Prioridade para mim nesse mês é sapato ou arroz? Né? Eu posso comprar os dois? Não, eu vou ter que escolher, então eu tenho que escolher uma prioridade. Então, é o momento mesmo da gente saber fazer escolhas. A minha nutricionista entrou aqui na live, e eu tô comendo bem, tá, Nuri? Mas ela sempre falou para mim, isso é uma coisa que ela fala sempre, é saber fazer escolhas. Cada refeição que você faz escolhas. Você faz, todo dia você faz escolhas o tempo todo. Você escolhe levantar da cama, você escolhe ir para o trabalho. Não, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha, sim. Você tem escolha de não ir para o trabalho e ser mandado embora. Né? Você escolhe ir para a sua academia. Você escolhe se você vai comer frango e salada, se você vai comer um lanche do McDonald's. Eu não tinha outra opção. Tinha. Tem o iFood, tem várias opções que você pode, de repente, pedir algo menos não saudável, né? Alguma coisa um pouquinho mais próxima do saudável. E tudo está ligado a escolhas. Então, ter um panorama de como vai ser a sua vida financeira, de como que vai ser a sua organização, ajuda a diminuir um pouco a angústia, né? De pensar que lá no final do mês você não vai ter dinheiro para nada. Talvez você não tenha para os sapatos, mas tenha para se manter
vivo, ativo, manter o seu negócio ativo, não precisar, enfim, né, ter muitos cortes na vida. E eu acredito que até para encontrar solução, né, essa lista vai ser interessante, tanto de contas, né, quanto do dia a dia. Porque o que eu vejo, hoje eu estava conversando num grupo e o pessoal estava entrando em desespero, falando assim, eu não sei como que eu vou fazer para pagar o aluguel do estúdio ou da minha casa. E aí eu falei, você tentou negociar? Você tentou conversar? Eu não pensei nisso, será que dá certo? Eu falei, então, né, tenta. Então eu acho que é isso, as pessoas não colocando no papel, que nem você deu a dica, de você escrever essas coisas, eu acho que as pessoas acabam ficando cegas, porque não tem algo ali, né, para elas olharem e de repente procurar a solução. E isso que você falou, eu acho que é perfeito, né? Se colocar no papel que te ajuda a procurar soluções. Sim, sim, ajuda. Eu gosto muito de escrever, né? Então, eu tô com várias ideias bagunçadas aqui na minha cabeça, eu vou lá e organizo elas no papel, porque isso me ajuda a visualizar melhor o que eu tenho de panorama agora. Né? Não necessariamente num caderninho, mas você pode marcar num bloco de notas do celular, do computador, né? E tentar estruturar, por exemplo, uma coisa que tem funcionado bastante, muita gente tem gostado, é a agenda do celular, né? Então, nem todo mundo usa a agenda, ela é muito funcional, ela envia alarme às vezes para você lembrar do seu compromisso, e isso também pode te ajudar. Então, por exemplo, colocar lá algumas notas no celular, alguns lembretes para te lembrar, você usar esses artifícios que você tem, ou de uma agenda física, ou de uma planilha, ou do celular, para você ter pelo menos um único lugar para olhar quando você sentir que as coisas estão desesperadas, né? E tentar pensar, ok, eu já estou no problema, né? O problema ele já existe, ele já está aí, né? Então, o que eu posso fazer para sair do problema? E eu acho que assim, nesse momento, às vezes eu vejo muito pessoas assim que falam assim, não, eu não preciso de psicólogo, né? Não sou, confundem tudo, né? Não tô louco, né? Eu não tenho nada. Mas eu acho que nesse momento, mais do que nunca, tem muita gente precisando. Porque justamente, teve uma amiga que ela falou assim, nossa, olha isso, às vezes eu acho que eu tô com coronavírus. Dá uma sensação assim de secura na garganta, eu começo a tossir e aí eu fico com dificuldade em respirar. Quer dizer, olha como isso afeta. Teve uma outra que falou, sabe o que eu acho que eu tô com problema no coração? Porque meu coração dispara às vezes e aí eu começo a ficar com uma falta de ar porque o coração dispara. E aí eu falo, gente, mas tá na hora de procurar ajuda, né? Porque... Vou falar, muitas vezes esse coração disparando, essa secura na boca, essa falta de ar, o nome disso é crise de ansiedade, prazer, né? Porque depende muito, brincadeiras à parte, depende muito qual que é a situação em que isso acontece. Lógico que isso pode acontecer se você realmente tem uma questão cardíaca ou se você tem, por exemplo, a falta de ar é uma característica do coronavírus bem marcante, né? Mas não necessariamente ter falta de ar, você pode ter falta de ar e ter coronavírus e ter falta de ar, mas não é porque você tem falta de ar que você tem coronavírus, né? Você pode ter falta de ar, que é um sintoma, e você ter uma crise de pânico, você ter uma asma, você ter outras questões respiratórias ou coronavírus. O que acontece é que a gente somatiza muito e a gente acaba refletindo no corpo aquilo que o nosso coração, a nossa mente não consegue mais lidar, né? E muitas vezes aparece com secura na boca, coração acelerado, tremor, dor de estômago, diarreia, palpitação, dor de cabeça, tontura, alguns casos até desmaio, né? Porque algumas pessoas às vezes têm oscilação de pressão e chegam a desmaiar em casos específicos, né? Então, muitas vezes pode ter um fundo emocional. A terapia, ela não vem com a função de trazer soluções mágicas. A gente não vai tirar ninguém do buraco, a gente não vai salvar a empresa de ninguém, porque não é o nosso papel. O nosso papel é te deixar fortalecido para que você encontre as suas soluções para tirar a sua empresa do buraco, sair e arrumar as suas soluções mágicas. A gente está lá para dar um suporte. E para pensar, se desse jeito não está funcionando, como que a gente pode mudar para que passe a funcionar? Tá? Então, o papel do psicólogo é ter uma visão mais neutra e mais direcionada para o foco do problema. E nunca é tarde para começar.
Tá? Lógico que não é todo profissional que dá certo. Você deu um relato da pessoa que eu lembrei agora, que tem que tomar cuidado aqui, que passou por vários psicólogos e que não deu certo e acabou dando certo comigo, como algumas pessoas não deram certo comigo e passaram com colegas meus e deram super certo. Ou que precisaram mudar em algum momento, estavam indo bem comigo, mas quando mudou, porque, sei lá, mudou o horário, não conseguiu mais continuar, mudou de cidade, né? E aí deslanchou. Você se sentir bem e ter um ambiente para você falar de tudo sem julgamento. Os meus pacientes, eles falaram, posso falar disso? Pode. Posso falar palavrão? Pode. Eu posso? Pode. Né? Eu falo assim, não me xingando e não xingando minha mãe, vocês podem tudo, né? Então... A mãe vai agradecer aí. O resto vocês podem reclamar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque esse é o espaço para vocês e é o espaço sem julgamento, inclusive para as crianças, né? Eu falo para as minhas crianças, o meu irmão pode participar? Pode, se você quiser, porque esse espaço é seu, esse espaço para você falar das suas coisas, dos seus probleminhas, dos seus medos. A gente usa a linguagem mais voltada para a criança, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar, que é um momento para você e que uma hora vai funcionar. Uma coisa que eu tenho visto é que, apesar da tecnologia ser vista uma coisa muito dos jovens, ela tem sido muito funcional, a terapia online ela tem sido muito funcional, inclusive para os idosos. Os idosos estão aderindo, né? Muito com essa questão de não sair de casa, de cuidar da saúde, então tem dado certo, né? Então pensem, se até os nossos idosos, que às vezes são mais resistentes à mudança, estão aderindo a mudanças, por que nós, né, mais jovens, não podemos aderir? E que isso é um cuidado que você está tendo com você. Perfeito. Mais ou menos isso. E não é coisa de louco. Geralmente os loucos são mais os psicólogos do que quem vem pra terapia. É que a gente lê, estuda muito, aí fica meio pneuzinho. Eu adoro, é uma área que eu amo. Eu fiquei na dúvida. Teve uma época da minha vida que eu fiquei... na verdade, eu até tenho essas dúvidas, às vezes, de falar, nossa, eu estudar psicologia, porque é uma coisa que eu gosto tanto. Eu acho que é tão necessário as pessoas conhecerem um pouco mais. Eu tive um pouquinho na faculdade só. Foi o que? Um semestre, um pouco mais. Mas eu fiquei encantada, era uma das disciplinas que eu mais gostava na faculdade de educação física, Legal. Né? Que doida. Legal. E eu gosto muito, eu adoro estudar sobre comportamento, sobre a mente, sobre, enfim. Eu sou apaixonada pela sua área. Então, é por isso que eu vim com essas perguntas, né? Oi? É importante para você, porque querendo ou não, saber identificar se existe uma questão emocional, uma questão de comportamento que interfere até para o seu aluno não engajar ou não conseguir. Tá vendo que ele tem condição física de fazer, porque ele não consegue fazer isso, né? Muitas vezes é muito mais emocional do que outra coisa. Ah, com certeza. Tem uma aluna que falou assim, eu não sei se ela tá aqui, mas ela sempre participa das lives. Se ela não consegue estar presente no momento, porque às vezes ela tem que trabalhar, o chefe dela liga, e aí ela trabalha online, mas ela com certeza vai assistir essa live. E ela falou, uma vez ela chegou e falou assim, ela estava fazendo aula com o meu namorado, e aí ela falou assim, ai, não adianta, esse exercício eu não consigo. Aí eu virei pra ela e falei assim, você que não consegue, como é que eu falei? Eu falei pra ela, seu corpo que não consegue, é sua mente que não consegue. Aí ela ficou assim, ó. Aí ela não sabia como responder. Aí eu falei, eu acho que quem não tá conseguindo é só a mente, porque o seu corpo ele tá perfeito e ele tem essa possibilidade, né, de fazer esse exercício. E aí ela, não, calma, é minha mente, vamos lá, mente, vamos fazer esse exercício. Então foi algo bem interessante, assim, que depois ela fez, inclusive, no dia o exercício, ela falou, não vou esquecer disso, eu não vou falar mais que eu não consigo, eu vou falar, minha mente, calma, vamos trabalhar a mente, porque ela é que não tá querendo. Então... Muito bom. Muito bom. Mas é bem por aí mesmo. E aí foi legal esses sintomas que você falou, né? Que tem a ver com ansiedade, Eu tenho uma amiga que ela tem síndrome do pânico e ela tem que estar sempre controlando, porque senão ataca. Eu acho que... E nesse momento ela foi uma das primeiras pessoas que falou, eu acho que eu tô com corona, eu acho que eu vou pro hospital. Eu falei, calma, que aí você fica, né? Porque você não tá com nada
E aí você tá saudável, chega no hospital, num ambiente onde tá, né, tem bastante gente lá que pode estar infectado, e aí você pode adquirir, sendo que antes não era nada, era só mais psicológico mesmo, né? Eu sempre falo, um sintoma ele pode ser 1000 coisas, né? Independente, ele pode ser tanto emocional quanto físico. Na maioria das vezes, eu acho que se você entende que os sintomas eles estão muito associados com questões que você não está conseguindo lidar, eles aparecem ou num determinado momento do dia, né? Aquele sintoma que só aparece quando você está chegando no trabalho. Quando eu estou saindo para trabalhar ou quando eu estou chegando no trabalho, aí começa a dar dor de barriga. Então, peraí, é dor de barriga seletiva? Né? Se o sintoma está muito associado com algo que parece que está acontecendo sempre, com alguma coisa que tem um formato muito parecido, na maioria das vezes ele pode ser emocional, né? E aí vale ir para terapia até para investigar se é realmente isso. Algumas vezes não, algumas vezes acontece da pessoa, por exemplo, tá com dor de barriga e ela realmente é uma pessoa que é intolerante à lactose, que tem uma alergia, que aí é uma outra questão. Mas, na maioria das vezes, é muito uma questão da rotina, né? De como você lida com os seus problemas, de como você lida com a sua vida de uma maneira geral. E também quando você deixa de fazer suas coisas, né? Quando você abre mão de fazer coisas que você gosta, que te fazem bem, porque você não quer lidar com alguma outra questão. Então, sair com os amigos, lógico que agora não, né? Mas sair com os amigos, interagir, fazer um curso. Poxa, eu sempre gostei, agora eu não quero mais fazer, eu não tenho motivação, eu não tenho vontade. Então, na maioria das vezes, isso está ligado a uma questão emocional. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa. Oi. Ah, boa! Você deu dicas de como agir com as crianças. Eu pergunto com os maridos que têm a dificuldade de entender que devemos ficar em casa. Porque o seu marido está querendo sair direto? Ela é do grupo de risco, ela tem ficado em casa, mas o marido, pra ele é tudo bobeira, é tudo relaxa, não é nada disso, entendeu? E aí sai e volta, tem que passar álcool em gel, não precisa, entendeu? E tá um estresse. Nessas horas tentar avaliar um pouco, né, e conversar com ele o que a gente pode entrar num consenso, né? Eu entendo que isso é muito importante para mim, isso é uma questão de saúde, eu estou no grupo de risco, eu não posso me expor, eu estou tomando os cuidados, e aí dentro de um casamento a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Que casamento é ceder de alguma forma. Eu tenho que ceder um pouquinho aqui, meu marido vai ceder um pouco ali, né? E o diálogo costuma funcionar bastante nesses momentos, né? Não Olha, adianta uma amarrar pergunta aí. no sofá. Estou adorando, mas tem uma dica. Como é? Mas tem. Para a mente deixar de procrastinar. Acho que era uma dica top para a mente deixar de Eita, palavra. Procrastinar. Eu também me enrolo às vezes. Acho que muito isso, Cláudia, pensar um pouco na organização do seu dia e traçar o que é prioridade, tá? Isso costuma ajudar e a gente também entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Porque é muito fácil a gente deixar para depois uma coisa que eu não estou a fim de fazer. Então, sei lá, vou inventar aqui um exemplo. A Dani me chamou para fazer uma live, mas eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me expor, eu não domino o assunto, sei lá, eu não acho que isso seja legal e aí eu topo fazer. Aí a Dani falou, então, Sara, sempre preparar o material assim, 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 para a gente poder divulgar. E eu fico enrolando para entregar o material para ela. Eu vou deixando isso para depois porque eu realmente não entendo a função de fazer aquilo, né? Então, se você tem uma necessidade de fazer alguma coisa, traçar aquilo como prioridade, entender a importância dentro das outras atividades que você tem para fazer no seu dia, né? E principalmente entender qual a função disso, tá? Então, por exemplo, eu acho que é importante falar para as pessoas sobre a reorganização, sobre se reinventar nesse momento, legal. Então, isso me motiva a vir aqui a falar com vocês, né?
Então, pensar também um pouco nisso, traçar prioridades de ajuda nesse momento. Eu acho que essa dica da lista foi fundamental. Eu acho que para tudo na vida, amei essa dica. Eu acho que eu preciso, apesar de eu tentar me organizar sempre, assim, eu gosto também de colocar as coisas no papel. Eu acho que essa dica que você deu para tudo é fundamental, né? De colocar realmente essas coisas no papel. Agora, se de organização. é um padrão da pessoa já de muito tempo, de deixar as coisas para depois, de ir empurrando com a barriga, se isso não começou agora, se isso é de muito tempo, aí provavelmente isso está com uma outra função, né? O que está motivando ela a deixar as coisas para depois? É também as coisas que ela gosta ou são só coisas que ela não gosta? Então aí vale avaliar de uma maneira mais direcionada. Na terapia a gente consegue fazer isso. Perfeito. Como sabemos que estamos precisando... Eu acredito que seja de um psicólogo. Deve ser de terapia? É isso? Eu acho que sim. Mas vamos ver se a pessoa manda... Bom, eu vou falando de terapia, né? Sara, deixa eu só dar uma palavrinha. Ó, a gente tem 3 minutos. Caso caia, a gente volta só para você finalizar se precisar. Se você puder, claro. Tá? Mas é isso aí, ó. E era isso mesmo, sobre terapia. Eu sou suspeita porque eu entendo que a terapia ela é necessária para todo mundo. Né? Se todo mundo pudesse, faria terapia. Mas geralmente avalia aquilo que eu tô conseguindo lidar com isso sozinho? Né? Eu estou conseguindo, dentro das minhas ferramentas, do que eu sei fazer, eu estou conseguindo lidar com isso ou não? Se eu não consigo lidar, aí eu preciso de ajuda de alguém. E aí, geralmente, uma pessoa especializada. Né? A terapia está para isso. Então, para avaliar o porquê que eu não estou conseguindo olhar outras possibilidades além do que eu tenho aqui na minha frente. Então, não só para momentos de confinamento, mas para relacionamentos que não estão dando certo, se eu não estou me sentindo satisfeito no trabalho, se eu não estou me sentindo satisfeito comigo mesma, com o meu corpo, para várias funções, a terapia está aí. Além dessas dicas que você deu, né? De estar sentindo alguma coisa em determinado momento, né? Tô chegando no trabalho, nossa, eu tenho um problema. Por exemplo, eu peguei um voluntário que a pressão dele só dava alta quando ele dirigia. Então, assim, eu coloquei a mapa nele, a pressão dele super baixa. Gente, quando ele dirigia era incrível, a pressão, mas sempre, a pressão dele ia lá em cima. Então, ali, provavelmente ele precisa de uma ajuda para entender que aquilo está prejudicando ele, porque ele não está conseguindo resolver aquela situação sozinho, né? Ele não está conseguindo manter o controle naquela situação. E pessoas que fazem, só têm a pressão alterada durante o horário do trabalho, pessoas que só têm a pressão alterada quando estão em casa, pessoas que deveriam estar tranquilas no momento de lazer. E como que é o momento de lazer dessa pessoa? Porque a pressão está subindo. Então, é entender o que está acontecendo. Geralmente, a pressão alta, ela não é só um pico por uma função específica, né? Ela tende, posso estar falando besteira, mas ela tende a oscilar e a subir sem necessariamente passar por um nervoso ou por outras questões. Sim. Gente, talvez caia. Voltem, tá? Se a gente cair, voltem. Pode continuar. Então tá. Eu não sei por que o Instagram não coloca mais, assim, tempo para as lives. Tipo, 7 horas. Ou deixa um cronômetro pra gente controlar melhor, né? Tem que ficar pensando aqui quando que vai. Mas pode continuar. Não é, realmente a pressão é isso mesmo que você falou. Pressão alta não é só num determinado momento. E se tá, é o momento de você suspeitar. Então, eu falo que às vezes a pessoa pode ser tratada, né, de hipertensão com psicólogo, porque às vezes o problema não tá, o médico dá porque chegou no consultório e tá com a pressão alta, mas às vezes o problema é estar em ir ao consultório. Às vezes o médico coloca mapa e o problema é estar em ficar com o aparelho. Às vezes estar no estresse do trabalho que não está sabendo lidar. E aí, se você faz uma terapia, posso estar falando besteira, né? Mas eu acredito que isso pode estar voltando, né? Entrando. Falei que ia cair, né? Ele nem fala assim. Eu falei, ele nem para falar assim, faltam 5 segundos. Não, ele simplesmente faz puff e para, do nada, assim. Corta total.
Eu estava lembrando também de, por exemplo, às vezes aparece no consultório aquela criança que só tem um comportamento X na escola, só tem o comportamento X em casa, né? Não apresenta no consultório, não apresenta na escola, mas apresenta em casa. Não apresenta em casa, não apresenta no consultório, mas apresenta na escola, né? Então, muitas vezes, isso não está associado, a gente está falando da pressão, isso não está associado a uma questão, sei lá, um transtorno, mas às vezes é só um ajuste do ambiente, um ajuste de rotina, um ajuste daquela situação específica para a gente conseguir melhorar esses comportamentos, diminuir essa angústia e por aí vai, né? Então, crianças, por exemplo, que passavam mal, eu tinha uma criança que ela chorava, ela fazia birra para ir para a escola. Aí a gente começou a entender que essa birra para ir para a escola não era porque a escola era um problema. Ela gostava da escola, quando ela estava lá, ela ficava bem. O problema era uma outra questão orgânica, então, por exemplo, às vezes é um intestino preso, às vezes é porque o lanche ela não consegue comer, às vezes é uma coisa pequena, né? E isso faz com que a criança não queira ir para a escola, e a gente começa a achar que é um baita problemão e é só mudar uma coisa específica. Então, geralmente, se você sente que tem um problema que ele aparece numa situação específica, nesse momento que a gente tem que olhar o que realmente está desencadeando aquilo, né? E aí é quem... Ah, isso é interessante, porque eu trabalhei com criança, né? Trabalhei em escola. E tinha criança lá na escola, por exemplo, que às vezes era terrível. E aí você ia conversar com a mãe e a mãe falava, não, mas ela é tranquila em casa. Você fala, gente, mas como é possível? A mãe tá mentindo, né? Então, às vezes você acha que a mãe tá mentindo, que tá escondendo o jogo, que quer se livrar da criança, por isso que, né, às vezes até deixa mais tempo. Mas então pode ser algo voltado a isso, né? De o problema dela ser, talvez, não, eu não sei se de repente naquela escola ou a escola de uma forma geral traumatizou a criança de alguma, não sei se isso pode acontecer, e de repente a situação ir para a escola, né? Não sei se... Tem uma pessoa aqui, a Débora, falando que um priminho não queria ir para a escola com medo de fazer cocô, porque a professora falava que era fedido, né? Então, às vezes... Olha. Né? É uma coisa assim, tipo, ou até crianças que têm dificuldade de evacuar fora de casa, né? Então, a gente precisa entender, e às vezes é um negócio que você só realmente vê a pontinha do iceberg, mas o negócio é muito maior, ou muito mais complexo, ou muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, reeducar essa criança, né, a respeito do cocô, que realmente ele pode ser fedido, mas tem o lugar certo para fazer o cocô, que não existe um cocô que não seja fedido. Então, a gente consegue trabalhar algumas questões e muitas vezes a gente precisa da ajuda da terapia nesse momento. Caramba, que legal! E quando a criança em casa é de um jeito, na escola quer bater, puxar cabelo, morder, não quer ficar sentada na cadeira, enfim, quer causar. É mais ou menos isso, tem que entender o que está desencadeando isso na escola. Às vezes é uma relação ruim com o colega, algumas crianças acabam desenvolvendo alguns comportamentos agressivos porque ela tem uma dificuldade de aprendizado, então ela não consegue lidar com aquilo e aí ela começa a ter comportamentos mais impulsivos, algumas vezes comportamentos agressivos, porque ela se livra daquilo que é ruim, né? Então, às vezes a gente está falando de uma dislexia ou de um TDAH, né? E, na verdade, a criança está sendo taxada como uma criança agressiva, né? Então, tudo depende. A gente tem que avaliar mesmo qual que é a função desse comportamento. E isso é muito mais difícil da gente fazer só olhando. E, principalmente, é difícil da gente fazer quando a gente está no meio do problema, né? Você faz, mas por que eu não percebi isso? Eu falei, porque você é o pai e você é a mãe. Você não está conseguindo olhar de uma maneira neutra, né? Você só está conseguindo ver que existe um problema, mas não está conseguindo lidar. É por esses e outros motivos que psicólogos não atendem pessoas da mesma família, né? Não podem se envolver tanto, porque a gente tem que, muitas vezes, se afastar. A gente se envolve com o nosso paciente, com o nosso cliente, a gente empatiza e se relaciona com ele, mas a gente olha de um outro prisma, né? O olhar para a fala do paciente é de uma outra forma. E não está ali no meio do auê, porque realmente no meio do olho do furacão a gente não consegue pensar em soluções.
Entendi. E aí, nesse caso que você estava falando, até não adianta, porque tem mães que vão trocando a criança de escola, né? Troca para uma escola e troca. E aí fala, nossa, mas não adianta, em nenhuma escola ela se dá bem. Enfim, e aí às vezes o problema tá maior ali, né? Não é questão daquela escola específica. A maioria das escolas, hoje, pelo menos falando aqui de Santos e São Paulo, que eu já atuei lá, eu posso falar, tem uma condição de perceber que a questão com a criança não é só uma questão de comportamento, mas tem coisas a mais. Geralmente eles encaminham para um neuropediatra, para um psiquiatra infantil, para um neuropsicólogo, para um psicólogo e por aí vai. Então, a maioria... Se a escola indicou, dica do coração, tia Sara, para você. Se a escola indicou, vai atrás. Porque a escola provavelmente percebeu alguma coisa que ela não está conseguindo lidar, né? E ela, na verdade, está pedindo suporte. E o nosso papel, muitas vezes, para a criança é também dar esse suporte para a escola. Orientar, pensar em estratégias específicas para aquela criança, né? Então, procura, porque na pior das hipóteses, vocês vão falar para a escola que a criança não tem nada, tá? E que aí é realmente uma questão da escola. Mas, de repente, é alguma coisa mais séria, é alguma coisa que precisa de um olhar mais direcionado, e aí vocês vão fazer papel de pais e de responsáveis, que é propor algo melhor para essa criança. Perfeito. E aí, mais alguma pergunta, gente? No final, né? Sempre assim, no final o pessoal se empolgou e começou a perguntar. Eles se sentiram ali, mas né, com uma confiança ali de perguntar, e aí começaram a perguntar. Não sei se tem mais alguma pergunta, se a Sara quer falar mais alguma coisa, a gente já passou do horário dela, coitada, né? Não, imagina. Mas eu acho que o recado maior é esse, né? A gente tentar trazer para essa realidade atual o máximo uma rotina próxima do que a gente tinha. Pensar em estratégias para se reinventar dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida, né? Ao invés de a gente ficar só pensando na problematização, já tem um problema, tá? Então vamos buscar a solução. Não é fácil, não estou dizendo que é uma coisa que a gente vai conseguir se reinventar fácil. Aí eu vou sentar e pensei em várias soluções, acabou meu problema. Não, muitas vezes a gente tem que pensar e repensar e repensar para sair do problema, né? E se tiver muito difícil fazer isso por conta própria, aí contar com ajuda especializada. Para as crianças também tentar ao máximo manter a rotina, para elas entenderem que não é férias, apesar de que eu acho que as escolas vão acabar entrando no ritmo de férias, mas tentar manter o máximo uma rotina com as crianças e explicar de uma maneira, uma linguagem que a criança entenda, que por mais que a criança não tenha atividades da escola porque está de férias ou porque a escola não se organizou para isso, enfim, o que for, o papai e a mamãe têm um horário para trabalhar, né? O papai, a mamãe, o tio, a tia, seja quem for, que esteja aqui com a criança, tem um horário para trabalhar e fazer esses combinados antes, tá? Para também não interferir. Eu vi um meme esses dias de uma pessoa fazendo live, não sei, aí aparece o marido atrás de cueca, aí ela começa a fazer assim para ele sair, aí ele pega, bate numa porta e volta. Todo mundo deve ter visto esse vídeo. Eu vi esse vídeo, é muito bom. Então, assim, para a gente evitar que isso aconteça, porque querendo ou não, nós somos profissionais, a gente não pode fazer com que essas questões externas interfiram no nosso trabalho, ter esse combinado dentro de casa, né? Combinado não sai caro. Então, vamos adotar, ter uma política de empatia com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, entender que todo mundo está passando pela mesma dificuldade. E se tiver muito difícil, procurar um atendimento especializado, procurar terapia, porque a gente pode iniciar o acompanhamento psicológico online, nada impede nesse momento, basta ter uma internet que funcione e ter um ambiente que preserve o seu sigilo, o seu espaço. O quarto, sem ninguém, é o suficiente, né? E um profissional para ter uma escuta adequada. E não ter vergonha, né? Porque tem muita gente que tem vergonha, né, de fazer. Fala, sei lá, acha
Enfim, eu acho que uma das coisas principais, eu acho que tem muita gente que precisa, mas primeiro é assumir que precisa de ajuda, porque se você não assumir, não vai adiantar nada, né? E a outra é deixar de ter essa vergonha. Qual o problema de... Não quer falar que está fazendo terapia? Não fala, mas... Enfim, faz. Hoje tem tanta gente fazendo, né? Mas ao mesmo tempo ainda tem tanta gente preconceituosa, né? Que acha que é besteira, que, enfim. Então, é largar isso de mão, né? Deixar de bobeira e procurar ajuda mesmo se necessário. Exato. Eu atendi uma criança que ela chegava lá no consultório, aí na hora que ela ia se despedir da mãe, ela falou assim: mãe, espera que eu tô indo fazer a minha análise. E aí ela entrava na sala e ela era a criança mais adulta, né, possível, porque ela realmente entendia porque ela estava indo lá. E ela aceitou que ela precisava de uma ajuda e para ela isso não era um problema. Lógico, a gente não precisa colocar um outdoor, né, e falar estou fazendo terapia. Mas se a gente consegue assumir pra gente que a gente precisa de um suporte, isso já ajuda bastante. E no momento de crise, eu acho que a maioria das pessoas precisa de um suporte. Verdade. Perfeito, Sara. Olha, colocaram coraçõezinhos aí, palmas pra você. Acho que o pessoal... Coloquem coração aí, ó. Se vocês gostaram, apertem aí no coração, mandem coração aí pra Sara. Sabe onde que fica o coração aí do lado? Ó, Sara, sua linda, ó, e tem fãs e tudo aqui da Sara. Rapaz. Tá vendo? Ó, alguém descobriu onde coloca o coração lá. Ai, tô vendo dois coraçõezinhos. Olha aí, aê! Perfeito, olha aí. Bom, Dani, muito obrigada pelo convite. Olha, gente, muito obrigada a vocês que estiveram presentes com a gente, né, nesse período aí de 1 hora e um pouquinho que a gente passou. Obrigada, Sara. Vou voltar, né, lá no começo eu agradeci, mas vou agradecer novamente. Obrigada por ter estado presente aqui com a gente, por dar esse suporte para mim e para todas as pessoas que estão aí, né, nos assistindo. E, enfim, gente, sigam a Sara, tá? Eu vou fazer um post depois, vou colocar lá direitinho qual é o Instagram dela e para vocês poderem segui-la. E é isso, né? E agora você pode se despedir. Obrigada. Gente, obrigada pela participação, obrigada pela chuva de corações, pela interação de vocês. Dani, obrigada pelo convite. Vocês estão super convidados para conhecer o Instagram da clínica. A gente também está fazendo uma série de live, de postagens para auxiliar nesse momento. Então, precisando, estamos aí. E alguém mandou aqui que quando acabar a quarentena, sairemos bem melhores. E você, Dani, com seus convidados da live terão uma grande parceria. Aí eu acho que a gente vai ter que fazer um churrascão depois, né? Eu sou a favor. Uma confraternização, para comemorar. Um churrascão. A gente fecha ali aquele corredorzão do prédio. É verdade. É verdade. E tem que comemorar essa saída, né? Vamos poder sair, uhul! E parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho visto, os temas têm sido ótimos. Às vezes eu consigo acompanhar algumas lives, então está sendo muito legal. Parabéns mesmo, Dani. Obrigada. Acho que a mãe tá orgulhosa. Eu não vi a sua mãe agora nem toda no coração ali pro filho. Eu vi ela rindo dela. A mãe que é super babona e tem mais que ser mesmo, porque é uma filha que está sendo elogiada. Hoje já me falaram também no grupo, não sei se sua mãe falou, mas lá no grupo eu coloquei, falei, olha, vai ser no grupo de alunos, né? Eu coloquei que a live vai ser com você. Uma pessoa colocou, uma aluna minha falou assim: nossa, eu conheço a Sara, maravilhosa. Então, olha só, né? Obrigada. Que bom que só elogios. Na verdade, é só isso que a gente deixa na nossa vida, né, Dani? A gente só deixa o exemplo e o que a gente produz aqui. Então, é bom saber que, querendo ou não, de alguma forma a gente vai deixando bons exemplos, como você está deixando nesse momento, dando um suporte para os seus alunos, e isso é o que mais importa agora, né? A gente conseguir deixar boas recordações para quem fica. E um gato passando aqui no fundo, desculpa, gente. E a mãe colocou coração agora lá. Agora eu vi o coração. Então, tá certo, Dani. Tá bom?
Obrigada mesmo. Obrigada. E aí, não sei se você sabe baixar, eu te mando um programa que você pode baixar essa live para você ter essa live com você depois, se quiser colocar no YouTube, enfim, tá bom? Obrigada. Beijão, Obrigada. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.